Bom, minha gente, para quem está aqui, bom dia. Não vou mais esperar a galera chegar, não, até porque depois eu vou disponibilizar essa aula gravada mesmo. Bom, vejam só, antes de começar, deixa eu só comentar rapidamente a questão das postagens do Instagram. Estou acompanhando, tá? Estou vendo o que está sendo postado, quando está sendo postado, e eu estou bem satisfeito. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho bem bacana. Os conteúdos estão bons, as imagens que estão sendo postagens estão bem interessantes, certo? Então, sigam assim. E é bom a gente também proporcionar engajamento nessa conta tal, buscar seguidores e até interagir mesmo com a galera, porque isso é conteúdo que merece ser divulgado mesmo. Né? O trabalho de vocês está bem bom, eu acho que merece ser divulgado. E outra coisa, eu agora não vou lembrar se foi nessa turma ou foi alguma outra que eu vi que tem postagens que estão saindo do contexto das aulas, tá? Então, fiquem atentos com relação a isso, porque, por exemplo, na semana passada, que foi o contexto da Revolução Russa, o contexto prévio da Revolução Russa, tinha gente que postou sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então, foge completamente do escopo do que foi a aula, tá? Então, fiquem bem ligados. Repito, não sei se foi nessa turma, não vou lembrar agora, mas fiquem ligados para não fugir do tema central, né? Como eu falei, o assunto específico pode ser bem amplo, né? Quer falar de Rússia no século XX, pode falar até de produção de calcinha na Rússia, mas desde que seja naquele contexto que eu estou abordando, tá? Mas não fujam desse tema central. Enfim, dito isso, vamos entrar no assunto da aula de hoje. Eu resolvi dividir a aula sobre a Revolução Russa porque é um tema relativamente complexo, né? Uma aula longa também, né? Se a gente for pensar nisso, mas que exige uma certa compreensão, uma certa análise um pouco mais acurada, né? Por que eu digo isso? Na primeira aula que eu dei nessa turma, né, que foi gravada, a gente abordou as teorias sociais vigentes do século XIX, né, entre as quais eu falei do socialismo e da teoria política econômica de Karl Marx em relação à crítica do capitalismo e a como o capitalismo seria suplantado, né, seria substituído. E Marx foi muito claro a dizer que o capitalismo, ele para ser suplantado, ele precisaria entrar no seu auge, né? Precisaria se expandir para que ele entrasse, chegasse no auge, expusesse suas contradições, o proletariado, os trabalhadores iriam derrubar esse sistema, né, implantar um governo trabalhador, de trabalhadores, eliminar as desigualdades sociais, as classes sociais, até que se chegaria num estágio final em que não haveria desigualdade social e seria o que se chama de comunismo, né? Essa utopia teórica que seria o comunismo, uma sociedade em que todo mundo vivesse em pé de igualdade. Se a gente for pensar nisso, nessa teoria de Marx, se for levar à risca, a Revolução Russa não deveria ter acontecido na Rússia, porque a Rússia não era um país eminentemente capitalista, o capitalismo da Rússia estava muito longe de chegar ao seu auge, estava ainda se implantando no começo do século XX, né? Então, pela teoria de Marx, essa revolução poderia ter acontecido na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, mas não. Aconteceu justamente num país que ainda não era capitalista efetivamente, né? Lembrando que eu falei que o capitalismo está totalmente atrelado ao desenvolvimento industrial e das relações de trabalho que nascem com a industrialização, né? O surgimento da relação patrão-empregado, da relação assalariada. E somente duas cidades da Rússia, basicamente, estavam vivenciando essa industrialização, que era Moscou, óbvio, a capital, e a cidade de São Petersburgo. O resto da Rússia praticamente não conhecia industrialização ou formas capitalistas de produzir no começo do século XX. Tá? Então, nesse sentido, a Rússia não seria o berço principal, o palco principal para uma revolução de trabalhadores, uma revolução feita do povo, pelo povo e para o povo, tá?
Então, a Rússia era esse cenário inusitado. Mas por que aconteceu, então, na Rússia? Bom, como a gente estava vendo nas aulas anteriores, a Rússia era um bolsão de atraso, digamos assim, no contexto europeu, né? Se a gente for comparar a Rússia com outras localidades da Europa. A Rússia não tinha se industrializado, a Rússia tinha ainda uma população eminentemente rural, né? Mais de 80% da população russa era de camponeses, camponeses esses que até a segunda metade do século XIX, a maioria deles ainda viviam sob regime de servidão, né? Um tipo de regime muito medieval. Esses camponeses ainda tinham práticas agrícolas extremamente defasadas, né, práticas que em outros países foram abolidas assim, no século XVIII, ou até antes. Né? Sem falar que a agricultura russa era muito prejudicada pelo próprio terreno e pelo próprio clima da Rússia. Né? A gente está falando de um país muito perto do Polo Norte, um país muito, muito gelado, um país com um inverno extremamente rigoroso. Né? Enfim, e além disso, o governo da Rússia ainda era uma monarquia absolutista, tá? Não tinha ainda se modernizado em termos de política. Ah, existia uma aristocracia extremamente parasitária, vivia às custas do Estado. Essa aristocracia era detentora de grandes proprietários de terra, então isso favorecia a desigualdade social e a cereja do bolo, a Rússia, em 1914, entrou na Primeira Guerra Mundial, né? Quando o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, que era uma aliada russa, né? O Império Russo também declarou guerra ao Império Austro-Húngaro e, enfim, o efeito dominó você já conhece. Então, a Rússia, apesar de não ser uma nação efetivamente capitalista, mas era um barril de pólvora. Né? As tensões sociais na Rússia eram muito, muito grandes, por conta da condição de vida precária do povo russo, do trabalhador russo, né? E por conta do envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A Rússia não tinha um exército extremamente bem preparado para a guerra, né? Nem preparado do ponto de vista de equipamento, de armamento, e muito menos de tática militar, né? Mas mesmo assim, o exército russo foi mandado para a guerra, né? Gastou-se muito dinheiro com esse envio de tropas para a guerra, né? Mais de 4 milhões de russos foram mortos nesse processo, né? Além do grande impacto social que isso tem, né? São milhões de homens, né, que são deslocados de suas famílias, de seus postos de trabalho para a guerra. Então, houve desemprego, houve recessão econômica, houve desabastecimento em algumas cidades, em alguns locais, por conta dessa ausência de homens no meio produtivo. Muitos postos de trabalho desse tipo tiveram que ser, obviamente, ocupados por mulheres, mas outros ficaram vazios, enfim. Então, pensem a Rússia como um barril de pólvora. Precisava só uma fagulhinha para a revolução estourar, né? Para uma agitação popular precisar estourar. Essa fagulhinha, efetivamente, realmente foi a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, a revolução na Rússia, uma revolução de ideologia trabalhadora, ela vai estourar em março de 1917. Mas não é um movimento homogêneo, muito pelo contrário, é bastante heterogêneo em suas fases e em suas lideranças. Né? Em determinados momentos, os protagonistas da Revolução são uns ou são outros. Tá? Então, em fevereiro de 1917, né, março no calendário cristão atual, né, fevereiro no calendário russo, estoura a Revolução. Essa revolução é chamada Revolução Branca, uma revolução encabeçada pela ala menchevique do Partido Socialista Russo. Lembrando que os mencheviques eram uma minoria no partido, e eles tinham a ideia de que a revolução ela devia ser lenta, gradual, e acompanhar todas aquelas fases que Karl Marx previa na sua obra Capital, certo? Então, eles eram uma ala mais moderada do Partido Socialista Russo, certo? O que é que eles fazem, né, para derrubar essa situação? Primeiro, eles forçam o czar, o Nicolau II, a abdicar. Né? O czar abdica e vai ser exilado dentro da própria Rússia. Tá?
e instala um governo provisório, né? Provisório por quê? Porque eles ainda queriam esperar que o capitalismo russo se instalasse, entrasse no seu auge e assim pudesse ser derrubado pela classe trabalhadora. Então, eles são a favor da revolução gradual. Mas começam a fazer algumas mudanças, né, em benefício da classe trabalhadora. A primeira delas, e assim eu considero uma das mais importantes do ponto de vista da população, é a redução da carga horária da jornada de trabalho diária, que foi reduzida oficialmente de 12 para 8 horas, né? 12 horas já é muito tempo para você trabalhar, né? É metade de um dia você trabalhando. Mas, na informalidade, existiam trabalhadores urbanos, né, que chegavam a trabalhar 20 horas por dia. Ou seja, a pessoa tinha 4 horas para fazer todo o resto, para dormir, para se alimentar, para transar, enfim, para tudo, né? Mas os mencheviques no poder, eles reduzem a carga horária formal, né, oficial, de 12 para 8 horas semanais, que era uma tendência global. A tendência do mundo capitalista era reduzir essa carga horária para 8 horas, e isso foi uma grande conquista do movimento operário ao longo do século XIX, certo? Outra coisa, lembra que na semana passada eu falei que muitos membros do Partido Trabalhista Russo, né, eles eram perseguidos pelo czarismo, né, pela monarquia russa. Então, o governo provisório, ele anistia esses presos políticos, né, e permite que eles voltem de seus exílios, né, permite que eles voltem para suas cidades, para os seus locais de origem, quem não tinha sido morto ou morrido no exílio, né, obviamente. Bom, sendo que a grande questão, o grande problema para a população não foi resolvido, que era o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial. O governo provisório, os mencheviques, não tiram a Rússia do conflito, não conseguem fazer com que a Rússia saia do conflito, certo? Então, aproveitando desse argumento da permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial, os bolcheviques, a ala majoritária do partido, eles dão um contragolpe e tomam o poder em novembro de 1917, outubro no calendário russo, certo? Então, isso dá início a uma nova fase da Revolução Russa, chamada Revolução Vermelha, que é considerada a fase mais radical da Revolução, tendo em vista algumas medidas tomadas que eu vou falar daqui a pouco, né? Mas, assim, logo de cara, os bolcheviques, eles tiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial, né, que era uma questão, como eu falei, extremamente grave e urgente. É assinado um tratado de paz com a Alemanha, né, o Tratado de Brest-Litovsk, né, assinado em 1918, retirando a Rússia do conflito, mas impondo algumas questões prejudiciais à Rússia, como perda de território, etc. Mas foi a forma que se encontrou de retirar a Rússia do conflito. Tá? Outra coisa, os bolcheviques instalam um governo cuja entidade central desse governo, né, a alma desse governo, são os conselhos de comissários do povo, liderados por Vladimir Lenin. E esses conselhos de comissários do povo, eles eram muito confundidos com sindicatos, mas eles são muito mais do que sindicatos, né? O sindicato é uma instituição, uma entidade de conciliação, negociação entre patrões e empregados. Esses conselhos de comissários do povo, os chamados sovietes, eles têm mais autonomia do que um simples sindicato. E eles vão ser a alma da revolução. São nesses sovietes que vão ser tomadas as grandes decisões, as diretrizes, as definições do processo revolucionário. É por isso que, mais para frente, na década seguinte, a Rússia e outros países vão se juntar e formar a chamada União Soviética. A palavra soviética vem desses conselhos que são os sovietes, certo? Bom, e por que esse regime, esse período é considerado o mais radical da Revolução? Por conta da forte estatização do governo. Deixa eu aceitar aqui quem está entrando. Iniciado essa fase de grande estatização, ou seja, o Estado ele passa a controlar os vários setores, né, da economia e da política, certo? É uma fase que as grandes empresas elas são nacionalizadas, ou seja,
Não existem mais empresa privada, particular. As empresas, elas são agora do Estado, né? Como se, fazendo uma comparação com o Brasil, as nossas empresas estatais, a Correio, Eletrobras, Petrobras, por aí, né? Então, o Estado revolucionário, ele confisca a propriedade privada e passa a controlar efetivamente todas essas grandes empresas. Por quê? Qual é a lógica disso? Evitar a concentração de renda e de poder na mão desses grupos que são dominantes, que são muito ricos, né? Isso vale tanto para as grandes indústrias, empresas que estavam nascendo na Rússia, quanto para o grande comércio e para os grandes proprietários de terra. Então, a ideia era distribuir isso igualmente para a população. A lógica é, só existe pobreza porque existe riqueza. Então, e assim, eles estão corretos, né? Então, se a gente elimina a grande propriedade, a gente elimina as grandes riquezas, né? Distribuindo essas grandes riquezas, então não haverá uma grande pobreza. Então, a ideia do confisco da propriedade privada é essa, né? Agora, quando eu falo confisco de propriedade privada, é principalmente a grande propriedade, né? O brasileiro ainda hoje tem muito medo que isso aconteça, né? Na eleição de São Paulo isso foi muito premente, do povo achando que Guilherme Boulos ia invadir a casa e tomar os Fiat Palio que estão parcelados em 50 meses pela Caixa. Não é isso, né? É confisco, no contexto da União Soviética, da Rússia nessa época, era o confisco assim, de grandes propriedades. Ou, no caso das pequenas propriedades, não se tomou elas, mas se tomava os excedentes de produção. Ou seja, os camponeses, por exemplo, não tiveram suas pequenas terras tomadas, mas tiveram a sua produção confiscada, o seu excedente de produção confiscado. Se, enfim, dando um exemplo, se tem uma comunidade de camponeses, eles produzem, sei lá, trigo, né? X% desse trigo é produzido para consumo próprio, o resto para comercialização. Então, esse resto, esse excedente, o Estado confiscava para fazer a distribuição ou a venda mais igualitária, tá? Então, por conta disso, essa fase é considerada uma fase mais radical da Revolução, e isso gera uma guerra civil na Rússia de 1918 a 1920. Essa guerra civil foi basicamente entre bolcheviques e mencheviques, ou seja, Exército Vermelho, os bolcheviques, Exército Branco, os mencheviques. E esse Exército Branco, ele vai contar com o apoio de duas grandes forças, né? Os países capitalistas que queriam frear o avanço do bolchevismo pelo mundo, né? Inglaterra, Japão, Estados Unidos, França, né? Inclusive, o primeiro-ministro francês da época, o Clemenceau, ele vai cunhar o termo de isolamento sanitário, né? Dizia que era preciso impor um isolamento sanitário da Rússia para que essas ideias não se alastrem pelo resto da Europa, né? E, além disso, o Exército Branco vai ser apoiado por um grupo monarquista que achava que a monarquia, que a família imperial podia voltar ao poder na Rússia. Bom, então, cria-se essa guerra civil, né? Mas os exércitos vermelhos, os bolcheviques, acabam ganhando esse conflito, né? Liderados por Leon Trotsky, que é um dos grandes nomes da Revolução, né? Essa fase bolchevique da Revolução, ela tem dois grandes nomes, Trotsky e Vladimir Lenin. Lenin é o grande articulador, é o grande líder do processo revolucionário. E Trotsky, Leon Trotsky, é seu grande braço direito, mas eu vou falar de Trotsky já já. Bom, com o fim da Guerra Civil, a ala bolchevique se firma como detetora do governo, né, firma como a vencedora desse conflito, e por conta disso a Rússia acaba sendo isolada internacionalmente, né? Os países ocidentais capitalistas evitam tanto transações comerciais com a Rússia, como transações políticas e circulação de pessoas, no sentido de evitar o espalhamento dessas ideias. Então, consolidado isso, né, findada a Guerra Civil, o que é que ajudou, o que é que fez com que Lenin impusesse o seu controle na Rússia socialista, comunista, depois da Guerra Civil, né?
Primeiro, o grande apoio de Leon Trotsky, né? Trotsky, como eu falei, era o braço direito de Lenin, e ele não era militar de carreira, apesar de, sob seu comando, o Exército Vermelho ter ganho a guerra civil. Trotsky era um livre pensador, ele era um filósofo, um intelectual, ele foi um dos grandes intérpretes da teoria marxista no século XX, né? Enfim, e ele defendia muito que essas ideias elas não podiam se circunscrever a um só país, né? Ele era a favor de que a revolução, de que o poder dos trabalhadores devia se espalhar no mundo, tá? Bom, outra coisa que fez com que Lenin garantisse seu poder foi, de um lado, a adoção de um chamado comunismo de guerra durante a Guerra Civil, que era tudo sob o controle do Estado, justamente para que Lenin pudesse controlar mais de perto a economia e a política e evitar o ressurgimento de grandes grupos controladores de riqueza, né? E também a criação da União Soviética, no sentido de fortalecer o ideal da Revolução Trabalhadora, né? O que foi, na verdade, a União Soviética? Muita gente acha que a União Soviética acabou sendo um bloco econômico, como é, por exemplo, o Mercosul, a União Europeia, enfim, era mais do que isso, certo? A União Soviética era uma união de repúblicas, todas elas governadas por partidos de trabalhadores, né, partidos trabalhistas, pelo povo, mas que tinha todas as suas grandes decisões centralizadas no grande partido socialista comunista da Rússia, que era centralizado em Moscou. Então, era a união de países, de repúblicas, né, em torno das decisões partidas de Moscou. Então, era uma união de países que estavam submetidos a um regime unipartidário, tá? Então, foi isso a União Soviética. Os países eram independentes entre si, assim, no caso de cada um ter o seu governo, mas os seus governos respectivos se estavam submetidos ao governo central em Moscou. Então, a Rússia era a sede, digamos assim, da União Soviética. A União Soviética, no seu auge, ela chegou a ter 15 repúblicas, que eu vou dizer para vocês quais são as 15 agora, eu vou ler porque eu nunca decorei as 15, que são a Armênia, o Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, a própria Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, a Ucrânia e o Uzbequistão. Então, era todo aqueles países de fronteira oeste na Rússia e a Ucrânia lá a leste. Então, era uma grande união de repúblicas unidas na ideia de consolidação da revolução pelos trabalhadores, certo? Bom, Helene também que assina, né, como eu falei, o Tratado de Brest-Litovsk, tirando a Rússia da guerra, mas Lenin, ele vai ganhar muitos apoiadores e muitos opositores a partir do estabelecimento da NEP, a nova política econômica. Se a fase da Guerra Civil foi uma fase muito radical de controle do Estado, de tudo pelo Estado, a NEP vai ser uma flexibilização disso, né? Vai ser um abandono do radicalismo da época da Guerra Civil, né? E a flexibilização de algumas medidas, né? Então, com a NEP, que foi de 1921, Lenin estabelece, por exemplo, a devolução de pequenas indústrias aos seus antigos proprietários, né? A devolução aos camponeses da autonomia de poder vender os seus excedentes. Então, o Estado não confisca mais os excedentes de produção dos camponeses. Eles agora podem voltar a vender e a comercializar como eles bem entendessem. Da mesma forma, os pequenos comerciantes também podiam comprar e vender seus produtos livremente no território da Rússia e da União Soviética. Então, vejam que é uma tentativa de dar ao pequeno trabalhador, ao pequeno industrial, ao pequeno camponês, ao pequeno comerciante, mais autonomia, né?
E os grandes proprietários? Não. Esses não tiveram essa prerrogativa. Né? As grandes indústrias, as grandes empresas, o grande comércio, né? A grande agricultura, né? Estou falando fazendo comparação com hoje em dia, seria empresas do porte de uma Petrobras ou empresas do porte de um, sei lá, produtor de alimentos assim, muito foda, uma Unilever da vida, enfim, essas grandes indústrias, elas ainda estavam sob controle do Estado. Qual era a lógica? A mesma ainda. Evitar a concentração de riqueza na mão de poucas pessoas e combater essas desigualdades. Lembrando que o regime da Revolução Russa é um regime de trabalhadores, não um regime de burgueses, tá? Então, a União Soviética continua controlando a vida financeira, econômica, industrial e outros setores da vida das pessoas, como transporte, educação, saúde. Então, na União Soviética não tinha esse negócio de empresa privada de transporte, não, era empresa pública, não tinha esse negócio de educação particular, não, era educação pública, universal e obrigatória para todo mundo, certo? Então, esse foi o grande filão da União Soviética, que era o controle do Estado das necessidades básicas da população. Então, quais são as necessidades básicas? Saúde, educação, transporte e alimentação. Então, tudo isso era controlado de perto pelo Estado soviético. No caso da alimentação, os pequenos produtores tinham liberdade e a grande produção, né, estava sob controle do Estado, para evitar concentração de renda e para evitar de que alguma parte da população da Rússia não tivesse acesso a alimento, que era uma coisa básica. Então, essa grande produção de alimentos era controlada pelo Estado, no sentido do Estado garantir a distribuição igualitária por todo o território da União Soviética. Lembrando que o território da União Soviética era imenso, né? A Rússia é até hoje o maior país do mundo, né? Ocupa uma grande parte do território do continente eurasiano, né? Vocês devem saber, devem ter o mapa da Rússia na cabeça. Bom, Lenin morre, certo? Em 1924. E com a morte de Lenin, há uma disputa de sucessão. Quem vai assumir o controle do partido e quem vai assumir o controle do Estado soviético? Então, vai haver essa disputa entre duas figuras. O Trotsky, né, que eu já falei, o grande braço direito de Lenin, esse cara que era um grande intelectual, tal, e lutava pelo ideal da revolução permanente, ou seja, a revolução de trabalhadores não devia se circunscrever à União Soviética, mas devia se espalhar no mundo. E Joseph Stalin, que era secretário-geral do partido, que defendia que a revolução devia ser só dentro da União Soviética. O socialismo num só país, que depois de consolidado podia se espalhar, mas ele priorizava a revolução dentro da União Soviética. Quem venceu? Stalin. Né? Eu tenho uma teoria, assim, como historiador, que Stalin ele foi o grande responsável pelo medo e pelo preconceito que até hoje o Ocidente tem com relação ao comunismo ou ao socialismo, né? Porque ao mesmo passo que Stalin ele conseguiu erguer muito bem a economia e a indústria da União Soviética, mas ele se tornou um grande ditador, assim como Hitler era ou como Mussolini era na Itália e na Alemanha, né? Inclusive com formas de perseguição muito parecidas. Né? Stalin criou campos de concentração onde pessoas eram presas, trabalhavam forçosamente e muitas vezes eram mortas. Né? Ele também criou uma polícia política de perseguição, assim como Hitler tinha e Mussolini tinha. Né? E ele não pregava a alternância de poder. Né? Ele governou de 1927 até 1953, só saiu porque morreu. Né? Então ele era um ditador um ditador de esquerda tão forte e cruel como eram os ditadores de extrema direita, como foi Hitler e Mussolini. Tá? Então, a minha hipótese é que o medo do socialismo ele é muito por conta do que Stalin fez da União Soviética. Né? Ele fez da União Soviética um país extremamente autocrático, autoritário e perseguidor de opositores, assim como na Alemanha nazista. Tá? Bom, e quais foram os benefícios do governo de Stalin
para a União Soviética, né? Bom, ele substituiu a NEP, né, a nova política econômica derivada de Lenin, pelos planos quinquenais, ou seja, a cada 5 anos, de 5 anos, as metas econômicas e sociais eram trocadas, ou seja, em 5 anos se investia pesado em, sei lá, agricultura, depois de 5 anos em indústria siderúrgica, outros 5 anos em educação e saúde, enfim, era uma planificação da economia, né, e da política, e controlada de perto pelo Estado, tá? E as consequências desses planos quinquenais foi o desenvolvimento econômico-industrial muito grande da União Soviética nessa época, né? Ele conseguiu desenvolver na União Soviética a chamada indústria pesada, né? A indústria de base, a siderurgia, a metalurgia, né? A indústria naval, enfim. E com esse desenvolvimento da indústria de base, ele desenvolveu também a agricultura, com a mecanização da agricultura. A agricultura da Rússia ainda era muito artesanal, né, com algumas técnicas e instrumentos, ferramentas muito medievais ainda, né, e ele consegue substituir isso por uma agricultura mecanizada, por uma agricultura mais eficiente, né, aumentando, inclusive, assim, os índices de produção. Além disso, Stalin ele organiza uma política de desenvolvimento da educação, né, criando um ensino obrigatório para todas as crianças e gratuito, ou seja, a educação era controlada efetivamente pelo Estado. Para mim, um sonho. Isso tem uma coisa que eu dou valor na União Soviética, era isso, né? Que eu sou uma pessoa que sou contra existir hospital e escola privada. Para mim, hospital e escola devia ser profissão de Estado, o governo controlar, nada de iniciativa privada. Mas, enfim, isso é um parêntese. Então, veja que houve benefícios para a União Soviética, houve. Houve malefícios, houve. Né? Stalin era um ditador cruel, sanguinário, egocêntrico, tão qual foi outros que na época surgiram como Hitler e Mussolini. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, né, Stalin entrou no conflito, a gente vai ver isso mais para frente, ele entrou no conflito do lado de potências como Estados Unidos, Inglaterra, França, etc., na tentativa de barrar o avanço do nazismo alemão e, em segundo plano, do fascismo italiano. Mas o grande inimigo comum era Hitler e o nazismo alemão. E a União Soviética teve um papel fundamental. Foi a União Soviética que ganhou a Segunda Guerra Mundial, né? No frigir dos ovos foi isso. Foram eles que impuseram a primeira e definitiva derrota aos nazistas com a retomada do território francês, né? Isso em 1945. Então isso mostrou ao mundo o grande poder militar da União Soviética, né? Se durante a Primeira Guerra Mundial a União Soviética tinha um exército que mais parecia um bocado de soldadinho de chumbo, na Segunda Guerra Mundial o exército soviético se mostrou o exército mais poderoso do mundo, né? Além disso, durante a guerra, a União Soviética desenvolveu muito uma indústria de base para a guerra, né? Uma indústria armamentista, uma indústria naval, uma indústria aérea, né, de fabricação de aviões, né, enfim, vários setores da indústria de base foram desenvolvidas na Segunda Guerra Mundial pela União Soviética. E isso fez com que, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo acabasse polarizado entre duas superpotências. De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a União Soviética. Então, esses dois polos, eles tinham igual poder econômico, igual poder militar, igual poder de tecnologia, né? Só para dar um exemplo desse poder tecnológico dessas duas superpotências, a gente pode falar da corrida espacial, por exemplo, né? A União Soviética foi o primeiro país que enviou para o espaço uma viagem tripulada, né? Não foi gente. A primeira viagem foi tripulada por uma cachorrinha, né? A famosa Laika. Mas foram os primeiros a mandar um ser vivo para o espaço, né? Há teorias da conspiração, inclusive, que dizem que quando os Estados Unidos mandou homem à Lua, aquilo de fato não aconteceu. Teria sido algo forjado, mas para os Estados Unidos não saírem por baixo, não ficarem por baixo, já que a União Soviética tinha mandado uma tripulação para o espaço, além do envio de vários satélites, né, pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Então,
a disputa tecnológica era muito grande, o poder tecnológico dessas duas superpotências era muito grandes, né? Vai chegar um momento na Guerra Fria, assim, já nos anos 70, 80, que o desenvolvimento econômico da União Soviética vai travar. Então, eles vão começar a se atrasar em relação a vários setores da indústria. Mas o que importa agora é que nesse período de Stalin, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial e do início da Guerra Fria, né, até a morte de Stalin, houve realmente um desenvolvimento tecnológico e um desenvolvimento industrial muito grande na União Soviética. Né? Então, esse governo de Stalin, ele tem essas duas faces. Uma face desenvolvimentista e uma face de estímulo à qualidade de vida do trabalhador, né, como esse estímulo à educação e a possibilidade de distribuição de alimentos igualitária, mas teve a outra face, que é a ausência de um regime, a presença de um regime autoritário e ditatorial, que vai marcar a história de todo o governo de Stalin. É tanto que os líderes da União Soviética, pós-morte de Stalin, eles vão acabar vivendo na sombra de Stalin, né? Não vão viver com essa pecha de governo autoritário, né? Vários governantes, Khrushchev, Mendeleev, o próprio Gorbachev nos anos 80, enfim, todos eles vão viver com essa sombra de Stalin, né? Eles não vão conseguir se livrar dessa ideia de que a União Soviética é um governo autoritário. Nem sempre foi, né? Stalin foi, mas os demais não. Então, como eu falei no começo desse slide, eu acho que o medo que se tem, o mal entendimento que se tem do que é um regime socialista é muito pelo que Stalin fez da União Soviética, né? Em algumas questões, a União Soviética de Stalin era tão ruim quanto a Alemanha nazista de Hitler ou quanto a Alemanha fascista de Mussolini, certo? Tem algumas questões que a gente vai ver melhor mais para frente, né, ao longo da primeira unidade, mas quando a gente for ver a Segunda Guerra ou a Guerra Fria. Mas o que importa agora são essas questões para a gente entender como foi a Revolução Russa e quais as suas consequências para o desenvolvimento desse país no século XX. Nas próximas aulas, né, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, né, porque a gente viu, vocês já tinham visto, né, a, a Primeira Guerra Mundial tal, mas eu vou tentar voltar um pouquinho, né, para a gente entrar no contexto do desenvolvimento de conflitos ou não durante a Guerra Fria. Né? Eu sei que vocês já estudaram a Segunda Guerra lá com o Tiago no próximo semestre, mas vai ser importante a gente retomar algumas questões para a gente compreender o que foi a polarização do mundo durante a Guerra Fria. Né? De um lado, Estados Unidos, do outro, a União Soviética. Não houve conflito direto entre esses dois países, né, entre essas duas potências, até porque se achava que um conflito direto entre eles ia ser devastador para a humanidade, até porque eu estou falando aqui de duas potências que não eram poderosas só em relação a exército ou a armamento, munição, mas era uma indústria, uma tecnologia nuclear muito forte nos dois países, né? A bomba atômica que foi jogada no Japão no fim da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 45, foi um prelúdio do que seria o desenvolvimento da indústria nuclear, da tecnologia nuclear e atômica na segunda metade do século XX. Então, se temia muito que uma terceira guerra mundial que opusesse americanos e soviéticos podia dizimar a população, ou então reduzir muito a população mundial por conta desse tipo de armamento nuclear, armamento atômico. Tá? Então, a Guerra Fria foi um período que não houve conflito direto entre eles, mas houve muito conflito indireto, né? Como, por exemplo, a Guerra das Coreias, Coreia do Sul versus Coreia do Norte, um apoiado pelos soviéticos, outro pelos americanos. A Guerra do Vietnã, mesma coisa. Os conflitos no Oriente Médio entre Israel e a Palestina, que datam do fim da Segunda Guerra Mundial também, ora eram aliados dos soviéticos, ora dos americanos, enfim. Então, por mais que eles não tenham se enfrentado diretamente, mas se envolveram em vários conflitos no mundo inteiro. Né? O Afeganistão, que foi fortemente armado
pelos Estados Unidos contra os soviéticos, Afeganistão, que estava ligado à União Soviética, enfim, e por aí vai. A gente, então, nas próximas aulas, vai, vai ver como é que se deu essas configurações geopolíticas, econômicas e sociais durante a Guerra Fria. Beleza? Bom, alguma dúvida até aqui? Se manifestem aí no chat ou no microfone, se quiser. Pronto, beleza, então. Então, daqui a pouco eu posto essa aula lá no Classroom, tá? E vocês vão ter mais uma semana para fazer a postagem. Outra coisa, pelo calendário acadêmico, semana que vem tem aula, né? Dia 26, né? Mas dia 26, pós-natal, eu não tô. Eu já vou estar, inclusive, oficialmente de férias, minha férias começa dia 24. Então, eu vou deixar a próxima aula gravada, tá? E vou postar no sábado, até um pouquinho antes. E a postagem no Instagram da aula da semana que vem, vocês vão ter até janeiro, até a volta do recesso para fazer, beleza? Porque eu preciso parar um pouquinho. Esse ano foi muito tenso, assim. Vocês devem saber que além de trabalhar em Caruaru, eu trabalho na reitoria, tenho um cargo alto na reitoria, e eu me impus que dia 24 de dezembro eu vou parar. Então, em janeiro, dia 17 de janeiro, eu volto, né? E vocês vão ter até essa data, mais ou menos, para fazer a postagem da aula da semana que vem, que eu vou deixar gravada lá no Classroom. Beleza? Então é isso, minha gente. Bom fim de semana para vocês. Descansem. Boas festas, assim, sem aglomeração, por favor, sem muita festa, sem muito contato. Infelizmente, a gente não está podendo se dar o luxo disso. E espero, com toda sinceridade, que o começo do ano traga boas notícias para a gente, principalmente em relação à danada da vacina. Acho que está todo mundo ansioso por isso, né? E espero que a gente consiga se vacinar o quanto antes, para que a gente possa voltar a uma vida um pouco mais digna, com mais possibilidade de deslocamento, de movimentação e de encontrar quem a gente gosta, né? Eu sigo em isolamento, espero que vocês também sigam, né? Mas assim que a gente tiver devidamente vacinado e seguro, espero que a gente possa se encontrar. Então, que 2021 seja um ano um pouquinho melhor do que foi esse ano 2020, beleza? Então, bom dia aí para vocês, boas festas e até mais. Qualquer dúvida, WhatsApp ou Google Classroom. Obrigado pelos votos de bom descanso, Emanuel. Eu realmente estou precisando. Valeu, minha gente. Bom dia e bom fim de semana para vocês.